o elder Russell M. Nelson, que foi apoiado como membro do Conselho dos 12 Apóstolos ontem, nos dirigirá a palavra. O sábado da Conferência de Abril de 1984 havia sido assinalado há muitos anos no nosso calendário, pois tratava-se da data que havíamos marcado quando, pela primeira vez na minha vida, o nosso único filho teria idade suficiente para assistir à reunião sacerdotal da Conferência Geral comigo. Ontem à noite, aquela meta que tanto esperávamos tornou-se realidade. Irmãos e irmãs, pouco sabíamos que naquela data meu nome seria apresentado como membro do Quórum dos 12. Como não sabíamos, nossos filhos também não sabiam. Nossas filhas casadas nos telefonaram entre as sessões. Uma delas, que está esperando criança, disse: "Papai, fiquei tão chocada com a notícia que acho que vou começar a ter o bebê." E assim o foi. Por isso, presidente Hinckley, a notícia que deu da primeira presidência deve receber crédito, pelo menos em ter prestado assistência. O nosso 22º neto nasceu normalmente ontem à noite. Uma série de sentimentos percorreu minha mente desde que ouvi o chamado que modificará a minha vida. O primeiro deles é aquele de incapacidade pessoal, pois o mesmo se intensifica ao pensar no poder incomparável dos elders LeGrand Richards e Mark E. Peterson, cuja ausência sentimos acentuadamente. Eram meus amigos queridos, bem como líderes estimados. E ao olhar ao redor e ver a força desses que são mais qualificados e capazes do que eu, sinto-me humilde pelo chamado. Felizmente, tais sentimentos são superados por sentimentos de fé, pois sei que as palavras de Nefe são verdadeiras. Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, pois sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens poderão ser cumpridas. Tenho fé inquestionável no Senhor e nos seus profetas. Aprendi a não duvidar, mas usar de exclamação quando os canais inspirados do governo, do sacerdócio, fazem os chamados. Cerca de 20 anos atrás, 2 membros do Quórum dos 12 haviam sido designados para escolher um novo presidente da estaca Bonneville, na qual vivíamos. Tratava-se dos elders Spencer W. Kimball e LeGrand Richards. Eu fui o chamado. Agora estou para ser ordenado um apóstolo pelo presidente Spencer W. Kimball, a fim de ocupar a vaga criada pelo falecimento do elder LeGrand Richards. Trago dentro de mim sentimentos de responsabilidade e compromisso. Minha esposa e eu fizemos tais convênios no Templo do Senhor pela primeira vez, cerca de 38 anos atrás, de consagrar nossas vidas ao serviço do Senhor. Hoje, quero reafirmar aquela promessa de dar tudo o que eu tenho para a edificação do reino de Deus na terra. Ao aceitar esse cargo, sabedor que desafios, obrigações e chaves serão conferidas, e que açoites também sofrerei, empenho meu esforço, energia e meu todo. Sentimentos de gratidão surgem ao reconhecer a bondade de meus pais e de todos os meus 8 tataravós pioneiros que se converteram à Igreja nas nações populosas da Europa. Todos os 8, eventualmente,
e emigraram para a pequena cidade de Efraim, em Utah. Sei que eles observam os eventos deste dia através de suas janelas celestiais. A minha esposa, reconheço o meu débito, bem como o meu amor eterno. Ela é a fonte da qual emana o amor que nutre nosso lar. O sacrifício que fez ao dar à luz nossos 10 filhos, ensinando e educando-os enquanto que me apoiando, sem nada dizer, em minhas responsabilidades na igreja e em minha profissão, são monumentais. Amamos os nossos 8 genros como se fossem nossos filhos e sentimos-nos tão agradecidos por um elo contínuo de casamentos no templo que a eles nos unem para sempre. Expressamos a nossa gratidão pelos preciosos netos que já temos e por aqueles que estão a caminho. Ainda que de nome me conheçam devido à ciência da cirurgia e sua mãe, a medicina, num sentido mais real, eu fui forjado na rígida disciplina da lei. Não das leis dos homens, conforme dominada pelos nossos irmãos da profissão legal, mas das leis eternas e imutáveis do Divino Criador. O cirurgião logo aprende a indiscutibilidade da lei divina. Ele sabe que esperanças e desejos são às vezes imitações simplesmente impotentes. Bênçãos desejadas advêm somente pela obediência à lei divina. A minha vida até agora se focalizou em aprender aquelas leis. Somente quando conhecemos as leis e as obedecemos é que as bênçãos que desejamos podem ser adquiridas. Quanto a isso, para mim haverá pouca diferença nas atividades do passado com relação às do futuro. As leis infindáveis de Deus são as doutrinas dos seus apóstolos. Sinto-me grato aos meus colegas da profissão médica que me permitiram ajudá-los no cuidado aos seus pacientes e que agora continuarão a fazer o mesmo. O seu serviço abnegado satisfaz os 2 grandes mandamentos, de amar a Deus e ao próximo. Eles constataram que quanto mais se ama, mais se serve. Eu apoio os servos do Senhor, de Isaías a Ezequiel e José Smith. Eu sou profundamente grato a Spencer W. Kimball por sua confiança em mim. A eles e a toda a humanidade que eles servem, eu expresso o meu amor. Compreendo que o chamado ao santo apostolado é de testemunhar ao mundo sobre a divindade do Senhor Jesus, o Cristo. Eu sei que a salvação se centraliza nele. Assim se expressou o anjo ao rei Benjamim. A salvação foi, é e há de ser pela expiação do sangue de Cristo, o Senhor onipotente. Perguntaram ao profeta José Smith quais os princípios fundamentais de sua religião. Ele respondeu: os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas concernentes a Jesus Cristo, de que ele morreu, foi enterrado e ressurgiu novamente no 3º dia e subiu aos céus. E todas as outras coisas que dizem respeito à nossa religião são somente apêndices dela. A criação da terra e tudo que nela habita. A necessária queda que fez com que o homem pudesse existir e a expiação do Senhor são 3 componentes fundamentais do plano eterno de Deus. Sem aquele sacrifício expiatório, não haveria nem imortalidade ou vida eterna. Sua mensagem é o Evangelho restaurado de Jesus Cristo e é ministrado pela igreja que leva seu nome. Ele dirige sua igreja pelo poder do sacerdócio e por revelação, por meio de profetas que proclamam sua doutrina a todos os povos da terra.
O testemunho que profiro é somente um eco dos testemunhos ressoantes dos 84 que previamente receberam este chamado aos 12 desde a primavera de 1820. Eu sei que Deus, o Pai e o Filho apareceram para anunciar esta última grande dispensação da verdade eterna. Testifico que somos da casa de Israel, especificamente da linhagem de José, portador da primogenitura e incumbido da responsabilidade irrevogável de preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador. Portanto, multidões inumeráveis entre todas as nações, tribos, línguas e povos eventualmente unir-se-ão na proclamação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Disso eu solenemente testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato por falar a vocês hoje nesta importante conferência geral. Meus olhos continuam a envelhecer. Obrigado por sua compreensão enquanto transmito minha mensagem. Vivemos em uma época de grande avanço em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Estou repleto de alegria ao ver tantas áreas progredirem. Sinto-me especialmente inspirado por nossos jovens. Eles estão servindo em grande número. Estão buscando seus antepassados e realizando as ordenanças no templo. Nossos rapazes e moças estão enviando seus papéis para o serviço missionário em números recordes. A nova geração está se erguendo como vigorosos seguidores de Jesus Cristo. Recentemente, conheci uma nova bisneta. Quando penso nos desafios que ela enfrentará na vida, sinto um grande desejo de ajudá-la a desenvolver fé em Jesus Cristo. Viver o Evangelho de Jesus Cristo é essencial para a felicidade futura dela. Ela, como cada um de nós, enfrentará desafios. Todos nós passaremos por doenças, decepções, tentações e perdas. Esses desafios podem abalar nossa autoconfiança. Contudo, os discípulos de Jesus Cristo têm acesso a um tipo diferente de confiança. Quando fazemos e cumprimos convênios com Deus, podemos ter a confiança que nasce do Espírito. O Senhor disse ao profeta Joseph Smith que nossa confiança pode se fortalecer na presença de Deus. Imaginem o consolo de ter confiança na presença de Deus. Quando falo em ter confiança diante de Deus, estou me referindo a ter confiança ao nos aproximarmos de Deus agora mesmo. Refiro-me a orar com a confiança de que o Pai Celestial nos ouve, de que Ele entende nossas necessidades melhor do que nós mesmos. Refiro-me a ter a confiança de que Ele nos ama mais do que podemos compreender, de que Ele envia anjos para estar conosco e com aqueles que amamos. Refiro-me a ter confiança de que Ele anseia por ajudar cada um de nós a atingir nosso potencial máximo. Agora, como adquirimos essa confiança? O Senhor responde a essa pergunta com estas palavras: que tuas entranhas sejam cheias de caridade para com todos os homens, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. Aqui está a chave.
nas próprias palavras do Senhor, a caridade e a virtude abrem o caminho para termos confiança diante de Deus. Irmãos e irmãs, podemos fazer isso. Nossa confiança realmente pode se fortalecer na presença de Deus agora. Consideremos tanto a caridade quanto a virtude. Primeiro, a caridade. Há 2 anos, fiz um convite a todos, como seguidores do Convênio de Jesus Cristo, para sermos pacificadores. Repito o que disse na ocasião. A ira nunca persuade ninguém. A hostilidade a ninguém edifica. A contenda nunca leva a soluções inspiradas. A verdadeira caridade para com todos os homens é a marca registrada dos pacificadores. É fundamental que tenhamos caridade em nossas conversas, tanto públicas quanto privadas. Agradeço a todos que levaram a sério meu conselho anterior. Mas ainda podemos melhorar. A hostilidade atual no diálogo público e nas mídias sociais é alarmante. Palavras de ódio são armas mortais. A contenda impede que o Espírito Santo seja nosso companheiro constante. Como seguidores de Jesus Cristo, devemos liderar o caminho como pacificadores. À medida que a caridade se tornar parte da nossa natureza, vamos perder o impulso de menosprezar os outros. Vamos parar de julgar as pessoas. Vamos ter caridade para com as pessoas de todas as classes sociais. A caridade para com todos os homens é essencial para o nosso progresso. A caridade é o alicerce de um caráter como o de Deus. Imploremos ao nosso Pai Celestial que encha nosso coração com mais caridade, especialmente para com aqueles que são difíceis de amar. Pois a caridade é uma dádiva de nosso Pai Celestial para os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. O Salvador é o Príncipe da Paz. Devemos ser seus instrumentos para a paz. Agora vamos falar de virtude. O Senhor nos diz para adornarmos nossos pensamentos incessantemente com virtude. Imaginem o estímulo que vocês receberão em qualquer pensamento positivo quando o enriquecerem com virtude. A virtude torna tudo melhor e mais feliz. Por outro lado, imaginem o que acontece quando vocês acrescentam virtude a um pensamento impuro, cruel ou deprimente. A virtude afastará esses pensamentos. A virtude libertará vocês de pensamentos que causam ansiedade e problemas. Irmãos e irmãs, à medida que o mundo se torna mais iníquo, precisamos nos tornar cada vez mais puros. Nossos pensamentos, palavras e ações precisam ser invariavelmente virtuosos e cheios do puro amor de Cristo por todos os homens. A grande oportunidade que temos diante de nós é de nos tornarmos quem Deus precisa que sejamos. A adoração regular na casa do Senhor aumenta a nossa capacidade, tanto de sermos caridosos quanto de sermos virtuosos. Assim, o tempo que passamos no templo aumenta a nossa confiança diante do Senhor. Passar mais tempo no templo vai nos ajudar a nos prepararmos para a segunda vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Não sabemos o dia nem a hora de sua vinda,
mas sei que o Senhor está me inspirando a exortar a todos a nos prepararmos para aquele grande e terrível dia. À medida que diligentemente nos esforçarmos para que nossa vida seja repleta de caridade e virtude, nossa confiança em nos aproximarmos de Deus aumentará. Eu os convido a tomar medidas proativas para aumentarem sua confiança diante do Senhor. Então, à medida que buscarmos nosso Pai Celestial com confiança crescente, teremos mais alegria e nossa fé em Jesus Cristo aumentará. Começaremos a vivenciar um poder espiritual que excede nossas maiores esperanças. Somos gratos ao Senhor por estar acelerando a construção de templos nos últimos anos. Sob sua direção, hoje anunciamos planos para construirmos um templo em cada um destes locais. Reynosa, México. Chorrillos, Peru. Rivera, Uruguay. Campo Grande, Brazil. Porto, Portugal. Uyo, Nigeria. San Jose del Monte, Philippines. Noumea, New Caledonia. Liverpool, Australia. Caldwell, Idaho. Flagstaff, Arizona. Rapid City, South Dakota. Greenville, South Carolina. Norfolk, Virginia. Spanish Fork, Utah. I testify that Jesus Testifico que Jesus Cristo, o Redentor de Israel, lidera esta que é a sua igreja. is preparing to come again. Ele está se preparando para voltar. Que possamos também nos preparar para recebê-lo. For this I pray. Oro por essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Brothers, sisters, and friends, irmãos, irmãs e amigos, sejam bem-vindos ao funeral de nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, que faleceu pacificamente em casa em 27 de setembro de 2025, aos 101 anos de idade. O falecimento desse homem extraordinário encerra um capítulo da história da Igreja, repleto de anos de serviço e devoção ao Senhor e ao próximo. Ele passou os últimos 41 anos de sua vida no Santo Apostolado. As autoridades gerais e os líderes gerais, assim como seus familiares e os funcionários da Igreja, estendem seu amor e seus profundos sentimentos à família Nelson. Vocês estão em nossas orações. Agradecemos àqueles que enviaram as lindas flores e àqueles que confortaram seus familiares. Também reconhecemos a ajuda de todos aqueles que trabalharam tão diligentemente para se preparar para esses serviços. Damos boas-vindas a todos os que estão no centro de conferências e àqueles que estão assistindo por meio da tecnologia. Antes dessa reunião, a oração da família foi oferecida por David R. Webster, genro do presidente Nelson. A música para este funeral será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott e Andrew Unsworth e Brian Matthias ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando A Ti Oramos, Pai Celeste. A letra dessa música foi escrita pelo presidente Nelson. A oração de abertura será oferecida pela irmã Marjorie N. Lauder, uma de suas filhas. Em seguida, o coro cantará Peace Like a River. Devotion.
Our most gracious Father in heaven, Nosso querido Pai Celestial, nós nos reunimos aqui hoje com o nosso coração cheio de amor para honrar e celebrar a vida de Russell M. Nelson e tudo o que ele significa para nós e as pessoas no mundo cuja vida ele tocou. Pai, pedimos que o Teu Espírito esteja conosco em abundância. Que as pessoas que estejam participando e assistindo possam sentir o Teu amor e a Tua paz. Oramos por aqueles que vão participar, que sintam o Teu amor e a Tua paz. Pai, nosso coração está cheio de amor e alegria e gratidão neste momento. for this wonderful man. Por esse homem maravilhoso e a sua vida e legado. E sabemos que ele deu o seu melhor para honrar teu filho e direcionar outras pessoas a ele. Oramos para que sigamos o seu conselho e seu exemplo. E oferecemos esta oração no santo nome de teu filho Jesus Cristo. Amém. I've got peace like a
We will now be pleased to hear from two Teremos agora o prazer de ouvir dois dos filhos do presidente Nelson, a irmã Lori Ann Marsh e o irmão Russell M. Nelson Jr. Após suas palavras, ouviremos a presidente Camille N. Johnson, presidente-geral da Sociedade de Socorro. O coro então cantará Trabalhemos Hoje. Em seguida, teremos o prazer de ouvir os elders Jeffrey R. Holland e Henry B. Irwin. Então, eu terei o privilégio de falar a vocês. I am humbled and honored to speak today. Sinto-me humilde e honrada por falar hoje. Meu coração se enche de gratidão. Gratidão pela bênção de ser filha de Denzel e Russell Nelson. Gratidão por seus extraordinários 101 anos terrenos. Gratidão a cada um de vocês que apoiou e orou por nosso profeta e sua família. Gratidão pelas muitas homenagens feitas em nome de nosso Pai, em palavras e canções, especialmente do coro do tabernáculo da Praça do Templo. Gratidão por sua querida esposa Wendy, que desempenhou um papel fundamental em ajudar o papai a cumprir suas responsabilidades nos últimos quase 20 anos. Nós a amamos, Wendy. Gratidão pelos conselheiros do papai, o presidente Oaks e o presidente Irwin, e a família deles, e, na verdade, todos os líderes da igreja. Gratidão por aqueles que ajudaram nosso pai, especialmente sua equipe de escritório e pessoal de segurança, bem como profissionais de saúde que fizeram tanta diferença na vida do papai e na nossa. Sua bondade e amor significa muito para a família Nelson. Nós os amamos e agradecemos. Quando penso no meu pai, penso em alegria. Papai sempre escolheu ser feliz, e isso fazia com que fosse uma alegria estar perto dele. Penso com frequência no discurso que ele proferiu intitulado Alegria e Sobrevivência Espiritual, quando disse: Meus amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. Para os santos dos últimos dias, Jesus Cristo é a alegria. A vida do presidente Russell M. Nelson foi uma vida alegre, porque ele a centralizou em nosso Salvador, Jesus Cristo. Fomos criados em um lar centralizado no Salvador e repleto de alegria. Quando nossos pais se casaram, eles escolheram um lema pelo qual viveram, encontrado em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E foi assim que criaram sua família. Há muitos membros em nossa família, mas tínhamos um objetivo: ser uma família eterna. Fomos convidados a orar em família, estudar as Escrituras em família e realizar a noite familiar. Nenhum de nós foi forçado a participar. Só queríamos estar lá. Nem sempre tivemos uma frequência perfeita, mas cada um de nós sabia que se não fôssemos, estaríamos perdendo a chance de estar juntos. Mamãe e papai formavam uma bela equipe. Sabíamos que a família era importante para ambos. Em nossa casa, quando o papai estava presente, era sempre um momento de alegria, pois ele dava toda a sua atenção à sua família. Tínhamos plena segurança de que mamãe e papai se amavam, amavam o Senhor e amavam cada um de nós. Ser um Nelson significava ver mamãe e papai irem ao templo no aniversário de casamento deles ou perto dele todo dia 31 de agosto. Significava férias divertidas em família.
Também significava pescar, fazer caminhadas, praticar esqui na neve e esqui aquático com nosso pai. Lembro-me de muitas vezes, especialmente em dias de neve lindos e ensolarados, quando estávamos no teleférico admirando a paisagem, ele respirava fundo e dizia: "Meninas, a igreja é verdadeira." Significava ser convidado para fazer viagens para passarmos um tempo com ele individualmente. Significava fazer caminhadas e muitas vezes saltar juntos. Significava ouvi-lo assobiar, pedir-lhe que nos desse um tom perfeito para começar a cantar uma música, estourar pipoca e cortar maçãs nas noites de domingo, ouvi-lo tocar órgão e ouvir e cantar juntos o Messias de Handel quando decorávamos a árvore de Natal. À medida que crescemos e formamos nossa própria família, passou a significar ver nossos pais amarem e aconchegarem nossos bebês quando nasciam, vê-los jogando tefe da varanda em nossas reuniões de família, ver nossos pais presentes em cada batismo dos nossos filhos. Papai tirava fotos e depois presenteava cada pessoa batizada com um álbum de fotos, documentando aquele dia especial. Significava que o papai designava nossos missionários antes da missão de tempo integral e selava nossos filhos a seus amados cônjuges, cada um dos quais ele amava como se fosse seu próprio filho no templo do Senhor. Nos últimos anos, o presidente Nelson nos exortou a nos aproximarmos do Salvador, fazendo-nos convites como ouvir o Senhor, pensar celestial, permitir que Deus prevaleça, ser pacificadores, reservar tempo para o Senhor e concentrar-se no templo, citando apenas alguns. Durante esses anos, vimos a alegria que papai e Wendy sentiram ao servirem o Salvador e a sua igreja, ministrarem aos santos em todo o mundo, compartilharem o amor de nosso Pai Celestial por todos os seus filhos e os direcionarem para o templo e as ordenanças de salvação realizadas na casa do Senhor. Sentirei muita falta da alegria e da luz que a presença física de meu pai trouxe à minha vida. Mas sei que ele tem muita fé em vocês e em mim e sempre estará animando cada um de nós, convidando-nos a viver com alegria, com Cristo no centro de nossa vida. Sou eternamente grata pela bênção de ter sido criada por pais extraordinários, que viveram como o Salvador Jesus Cristo e convidaram outras pessoas ao seu redor a fazer o mesmo. Sou grata pelos profetas que nos lideram e nos guiam. Testifico que Russell M. Nelson foi preordenado para ser profeta. Sei que Deus vive e nos ama. Sei que para o presidente Nelson e para todos os santos dos últimos dias, Jesus Cristo é a alegria. Em nome de Jesus Cristo, amém. Sou muito grato por estar diante de vocês hoje para honrar e homenagear meu querido pai e profeta, o presidente Russell Nelson. Eu me identifico com o profeta Nefe, pois também sinto que nasci de bons pais. Recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai. Sinto-me honrado em compartilhar um pouco do que observei ao longo dos anos sendo ensinado e criado por meu pai. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que fizeram parte integrante de sua vida. A família era a prioridade máxima para o nosso pai. Ele se certificou de que todos nós nos sentimos individualmente conhecidos e amados. Sua posteridade é de mais de 300 pessoas, a maioria dos quais está aqui hoje. Agradeço à mãe angelical, que desempenhou um papel fundamental em torná-lo o homem que ele se tornou. E agradeço à sua querida esposa Wendy por estar ao seu lado e ajudá-lo a magnificar seu chamado. Agradeço a toda a equipe de apoio, segurança e outras pessoas que contribuíram com seu tempo e talentos para seu chamado e sua vida. Muito obrigado. Agradeço especialmente a Heather, Mark, Alan, e Greg, Lisa e Sarah. Reconhecemos seus esforços incansáveis em ajudar nosso pai. Consideramos todos vocês parte da família agora também. Agradeço também a cada um de vocês, amigos e membros da igreja, por suas orações em favor dele e da família.
Tem sido algo verdadeiramente notável de testemunhar e fazer parte. E obrigado a todos os visitantes que vieram aqui para prestar suas homenagens ao nosso pai e nosso profeta. Eu me sinto honrado em representar a família. Todos concordamos que durante sua longa e distinta vida, ele foi constante e consistente em sua devoção a Deus, à família e ao serviço ao próximo. Gostaria de contar alguns exemplos que testemunhei, não apenas dele como profeta de Deus, mas também dele como pai amoroso e discípulo de Jesus Cristo. Sua capacidade de ministrar individualmente sempre foi evidente. Quando era menino, testemunhou o doce amor que um ministro pode ter por uma família. Tive a sorte de ser designado como companheiro de ministração de meu pai. Visitamos de 3 a 4 famílias em nossa ala e eu tinha a posição invejável de ser responsável pelo projetor de filmes. Não me lembro exatamente do que foi dito nessas visitas, mas ainda posso ver meu pai sentado, ouvindo atentamente, ensinando e aconselhando aquelas famílias. Cada membro que conhecemos e amamos. O verdadeiro poder do amor e da ministração ficou evidente para mim anos e décadas depois. Estávamos de volta visitando nossa família na nossa antiga ala para um evento familiar, mas agora meu pai estava sentado ao púlpito como membro do quórum dos 12 apóstolos. Ele olhou para o rosto daqueles a quem havíamos ministrado todos aqueles anos antes, muitos dos quais haviam crescido e se mudado e que também estavam visitando a ala. Algumas pessoas de uma de nossas famílias ministradas pareciam tristes e ansiosas. Meu pai sentiu uma inspiração. Depois da reunião, ele os visitou, ministrou a eles e os aconselhou a aliviar seu fardo e a permitir que a luz de Cristo voltasse à vida deles. Não houve designação, não houve sequer um pedido. Ele apenas observou os daquelas que conhecia e amava. E ainda estava ministrando a eles porque os amava. E provou repetidas vezes que o símbolo máximo da restauração é o templo. Em seu primeiro discurso como presidente da igreja, em 16 de janeiro de 2018, ele nos desafiou a permanecer no caminho do convênio, fazer e guardar convênios sagrados. Ele nos lembrou que nossa meta deve ser a de sermos investidos de poder em uma casa do Senhor. Depois, todos vimos admirados enquanto o presidente Nelson viajava pelo mundo. Ao longo de seu ministério profético, ele nos iluminou com a noção de que a restauração não aconteceu em um momento para Joseph Smith, mas é algo vivo que ainda está acontecendo hoje. Eu também gostaria de observar que, a despeito da maneira como a palavra é escrita, o presidente Nelson nos mostrou em primeira mão que não havia descanso em sua versão de repouso. Tive a oportunidade de acompanhá-lo em algumas de suas designações apostólicas. Que lembrança preciosa é cada uma dessas oportunidades. Uma experiência que tive foi durante meus anos no ensino médio. Tive a sorte de ir com meus pais para a Europa, onde meu pai teve várias designações em um período de 3 semanas. Nessa viagem, visitamos a Inglaterra, Gales, a Alemanha, a Polônia, a República Tcheca, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia e a Finlândia. Depois de cerca de 10 dias, lembro de pensar comigo mesmo que era exaustivo, e eu só tinha 14 anos de idade. Na época, ele estava na casa dos 60 anos e eu continuava sem problemas, cumprindo todas as atribuições e deveres sagrados que eram seus. Ele era incansável em seu ministério. Voltando ao seu discurso inicial de 2018, ficou gravado em minha memória suas palavras quando ele fez uma promessa a Deus e a cada um de nós. Declaro minha devoção a Deus, nosso Pai eterno, e a seu Filho Jesus Cristo. Eu os conheço, eu os amo, e me comprometo a servir a eles e a vocês até o último momento de minha vida. E ele o fez. Vamos sentir falta dele. O aguilhão da separação física é real, mas não devemos ficar tristes demais. Com fé e compreensão no plano magnífico do nosso Pai Celestial, o próprio presidente Nelson nos ensinou. Não só o luto é normal, como é uma reação saudável. O pranto é uma das mais profundas expressões de amor genuíno. É uma reação natural, totalmente de acordo com o mandamento divino. Juntos habitareis em amor, tanto que chorareis a perda dos que morrerem. A única maneira de tirar a tristeza da morte é desfrutar o amor da vida. Então, seguimos em frente com amor. Por fim, meu pai e eu compartilhamos algo único. Nosso nome.
I've had the honor Tive a honra de carregar o nome de Russell M. Nelson Jr. Meu pai e eu prometemos um ao outro que faremos o melhor possível para honrar o nome que nos foi dado. Isso me ajudou em muitas decisões e situações em minha vida. Estendo esse pensamento a cada um de nós como membros da Igreja Restaurada do Senhor. Cada um de nós tomou sobre si o nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Tentamos imitá-lo e ser mais semelhantes a Ele e fazer o melhor que podemos para honrar seu nome. Que continuemos a seguir nossos profetas, a fazer e guardar convênios sagrados e ser pacificadores em nossa vida. É minha oração e testemunho. E compartilho isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. É com um coração terno e humilde que honro Russell M. Nelson, filho do convênio de Deus, discípulo de Jesus Cristo e profeta para o mundo. Eu o amo. Para a bela Wendy, obrigada por cuidar carinhosamente do presidente Nelson. Sua vitalidade e resistência, especialmente nas últimas 2 décadas, certamente podem ser atribuídas ao seu companheirismo amoroso e dedicado. Para a posteridade do presidente Nelson, especialmente seus filhos, expresso minha gratidão a vocês por compartilharem seu papai conosco. Ele me tratou com a bondade e a ternura de um pai amoroso, embora eu não fosse sua filha. Assim como o bom pastor sabe, dá nome e enumera suas ovelhas, o presidente Nelson sempre me chamou pelo nome. Toda vez que estávamos juntos, ele me olhava diretamente nos olhos e eu sentia profundamente por meio dele que o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo me conhecem e me amam. Como o antigo profeta Mormon, o presidente Nelson tinha o dom espiritual de ser rápido para observar e o dom do discernimento. Certa vez, ele discerniu e atendeu amorosamente minhas necessidades pessoais, aquelas que eu não havia demonstrado a ninguém fora de minha família imediata. Quando o vi, apertei-lhe a mão e sussurrei: "Obrigada por saber." Ele respondeu: "Ele sabe. Ele ama você. Eu também." A minha é apenas uma história que representa milhares de histórias e inúmeras vidas que ele mudou. O presidente Nelson, de fato, mudou o mundo, uma pessoa e uma interação por vez. E ele nos convidou a fazer o mesmo, recorrendo ao poder de Deus, como mulheres e homens do convênio. Em uma época de construção de templos sem precedentes, o presidente Nelson fez convites proféticos para fazer o trabalho espiritualmente revigorante, de entender o dom do poder de Deus, o poder do sacerdócio, acessível a toda mulher e homem que faz e guarda convênios na casa do Senhor. Falando diretamente às mulheres, o presidente Nelson disse: "Os céus estão abertos tanto para as mulheres que são investidas com o poder de Deus, que emana de seus convênios do sacerdócio, quanto para os homens que portam o sacerdócio. Oro para que essa verdade fique registrada em seu coração, pois acredito que ela mudará a sua vida." Mulheres de todas as idades em todo o mundo aceitaram o convite profético do presidente Nelson de trabalhar com o Espírito para compreender o poder de Deus. À medida que nossa compreensão aumentou e exercemos fé no Senhor, nossa capacidade de fazer uso desse tesouro espiritual que o Senhor disponibilizou aumentou. A verdade de que o poder de Deus é acessível às mulheres ficou registrada em meu coração e mudou minha vida. Meu testemunho de que o presidente Nelson é um profeta de Deus foi naturalmente influenciado pelas oportunidades que tive de interagir com ele
E mais importante, por minha disposição de aceitar seus convites proféticos e agir de acordo com eles. Testifico que perceberemos as bênçãos prometidas a nós pelos profetas quando aceitarmos seus convites e agirmos de acordo com eles. E saberemos por nós mesmos que eles são quem dizem ser. Testemunhas especiais de nosso Salvador Jesus Cristo, com as chaves do sacerdócio para governar a igreja e administrar as ordenanças. Os profetas, inclusive o presidente Russell M. Nelson, são uma evidência do amor de Jesus Cristo. Pouco depois que o presidente Nelson me chamou para servir como presidente-geral da Sociedade de Socorro, comecei a praticar um devocional diário com ele. Todas as manhãs, nos últimos 3 anos, começo meu dia ouvindo pelo menos um de seus discursos de conferência geral, com especial atenção àqueles que ele tem proferido desde que se tornou profeta. Levei-o para muitas caminhadas comigo. Parecia que eu estava andando com Jesus. Exercendo fé, plantei as palavras do presidente Nelson em meu coração. Ao ouvir repetidas vezes, familiarizei-me com suas palavras e sua voz profética. Minha capacidade de discernir o Espírito foi aprimorada. Meu foco está bem mais fixado no Salvador. Eu me sinto mais feliz em circunstâncias desafiadoras e estou mais bem preparada para ser uma pacificadora. O delicioso fruto do conselho profético do presidente Nelson é o otimismo diante das incertezas. É termos confiança mesmo quando não temos uma resposta para todas as perguntas. É alegria e tristeza coexistindo. É confiar em Jesus Cristo. Apesar de minha tristeza com seu falecimento, continuo a ter esperança e otimismo no futuro. Como declarou o presidente Nelson, o futuro é brilhante para o povo que guarda convênios de Deus. Devido à influência, aos convites e aos conselhos do presidente Nelson, meu testemunho de que a Igreja de Jesus Cristo é liderada por profetas, inclusive um escolhido para exercer todas as chaves de seu sacerdócio restaurado, é seguro. Regozijo-me com os dons das chaves do sacerdócio, que somos abençoados por Deus. Como o presidente Nelson ensinou, as chaves do sacerdócio nos dão acesso aos convênios que nos conectam aos nossos entes queridos para sempre. Em outubro de 2018, eu estava sentada em uma congregação de santos em Arequipa, Peru, ouvindo uma transmissão ao vivo. O presidente Nelson, diretamente de Lima, transmitindo uma mensagem para os santos em todo o Peru. Quando ele gentilmente pediu licença ao tradutor e deixou sua mensagem em espanhol, todos choramos. Os queridos santos do Peru ouviram a voz do profeta em sua própria língua e por meio do idioma do Espírito. Certa vez fui convidada para jantar com um embaixador estrangeiro que no início do dia havia se reunido com o presidente Nelson. Ela era uma embaixadora bem articulada que me disse: "Eu simplesmente não consigo inventar palavras para descrever como me senti ao estar com ele. Eu só tinha lágrimas nos olhos. Ela estava vivenciando algo extraordinário, mas não tinha palavras para isso. Ela estava na presença de um profeta de Deus." O presidente Nelson ensinou que, apesar do que outras pessoas possam dizer ou fazer, ninguém jamais poderá tirar de vocês um testemunho prestado em seu coração e sua mente sobre o que é verdade. Ninguém jamais poderá tirar de mim o testemunho prestado em meu coração e minha mente de que Russell M. Nelson é um poderoso profeta de Deus que serviu como porta-voz do Senhor na terra durante uma época gloriosa da restauração contínua do Evangelho de Jesus Cristo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Wendy and girls. Wendy e as meninas, nós nos compadecemos de todas essas lágrimas e o preço que pagamos por amá-lo e por ele amar o mundo todo. Certa vez, eu apresentei Russell Marion Nelson como um homem para quem a palavra cavalheiro foi criada. E pelo resto de sua vida, ele provou que eu estava certo, dia após dia. Ele era nobre e cortês com todos os homens e mulheres que encontrava, fossem eles diplomatas ou outros dignatários, novos vizinhos ou completos desconhecidos. Ele amava a nova geração. Cada jovem e jovem adulto, não apenas pelo que eram, mas pelo que ele sabia que eles poderiam se tornar. Eu amo o presidente Nelson por muitas razões, entre as quais a sua infalível bondade para com as irmãs da igreja com quem se encontrava. Eu percebi que estava em desvantagem quando minha própria mãe me disse, depois de mais uma das gentilezas do então Elder Nelson para com ela, de que eu estava claramente à frente do resto do grupo como o segundo apóstolo favorito dela. Ele disse isso na minha presença e da minha mãe, e nós rimos. Mas eu ainda não tinha tanta certeza. Tudo isso e a cada hora maravilhosa que tivemos juntos foi um dos maiores privilégios que tive na minha vida. E por isso, meu amigo, a quem eu amo, da forma que me tratou, da forma tão cortês que ele fez comigo e a todos na igreja, e ainda mais. Após ter sido recém-designado como presidente da igreja, would be his first official destination. O presidente Nelson e sua dedicada esposa Wendy determinaram que Jerusalém seria seu primeiro destino oficial. Ele queria sentir as pedras e tocar o solo onde Jesus, o Salvador do mundo, o Redentor de toda a humanidade, havia pisado. Ele me fez talvez o maior elogio eclesiástico que já recebi ao convidar a Pat e eu para acompanhá-los. Mas a alegria estava apenas começando. O presidente Nelson tinha decidido que daríamos a volta ao mundo, com paradas em lugares que ele se sentiu inspirado a visitar. Analisando o número de membros em cada região e anunciando novos templos para algumas delas. Não importa o quanto estivesse cansado em tal viagem, o presidente Nelson sempre estava perfeitamente preparado e cuidadosamente vestido ao descer do avião. Ele sempre lançava aquele sorriso que era sua marca registrada às pessoas que conhecia e com quem falava. Ter a oportunidade de vê-lo amar as pessoas e as pessoas retribuírem esse amor resultou na mais bela das lembranças. Essas reflexões estão em meu coração até hoje e para sempre. Muitas vezes, elas me fortaleceram em dias em que o sol se esqueceu de nascer. Por ter proporcionado esse tipo de experiência a tantas pessoas durante um período tão longo de tempo. O presidente Nelson foi, ele mesmo,
uma lâmpada e não um fraco acendedor de lâmpadas que eu estava tentando me tornar. She and they E me permitam dizer isto sobre Wendy e a família. Ela e eles literalmente deram um marido e pai para a igreja. Quando ouvimos a pergunta comum, ele pertence à igreja? A resposta, quando se referia a Russell e Nelson, é com certeza. Todos sabemos que houve momentos em que eles desejaram que ele pudesse estar um pouco mais presente com a família, mas ele sempre cumpriu o dever. Sim, Russell Nelson pertenceu à igreja. Wendy, expressamos especialmente nosso amor por você, assim como você demonstrou a nós, na doença e na saúde, o que realmente significa deixar pai e mãe e se apegar a seu marido e ser uma só carne. Hoje nos unimos para saudar Russell Marion Nelson como aquele que consola e cura o coração. Eu presto testemunho do seu chamado como apóstolo, profeta, vidente e revelador. Testifico do Senhor Jesus Cristo e de sua expiação redentora, pela qual o presidente Nelson deu integralmente seus 101 anos. Ao sentirmos temporariamente a falta de Russell, eu testifico que ao vivermos dignamente das coisas celestiais, todos voltaremos a desfrutar lá a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui. Porém, ela será acompanhada de glória eterna. Disso presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sinto-me honrado por ter sido convidado a discursar no funeral de nosso querido profeta e presidente Russell M. Nelson. Sou grato por ter servido ao lado dele e por tê-lo observado por muitos anos como um homem de Deus e um profeta do Senhor Jesus Cristo. Um profeta do livro de Mórmon ensinou uma doutrina básica que descreve nossa jornada eterna. Ora, com relação ao estado da alma, entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu a vida. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso. Um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas.
Presto testemunho de que essa tem sido a experiência do presidente Nelson após o término de sua vida mortal. Presto testemunho de que as ordenanças do templo, que foram tão importantes para o presidente Nelson e que foram um enfoque constante de seu ministério, nos dão a esperança e a certeza de um reencontro no mundo espiritual com nossos entes queridos que faleceram antes de nós e de uma gloriosa ressurreição quando nossa alma e nosso corpo forem reunidos. Essas bênçãos se tornam possíveis graças ao amor de nosso Pai Celestial e à expiação de seu Filho perfeito, Jesus Cristo. Meu convívio com o presidente Nelson teve início há muitos anos. Ele foi um talentoso cirurgião. Minha querida mãe foi beneficiada pelos talentos do Dr. Nelson, tendo ela passado por muitas cirurgias feitas por ele. Cirurgias essas que prolongaram sua vida. Certa vez eu estava conversando com um colega de minha mãe sobre umas muitas experiências médicas de minha mãe com o Dr. Nelson. Eu não sabia que ele estava na sala atrás de mim e tinha ouvido o que eu disse quando eu expliquei ao homem que minha mãe havia passado por 8 cirurgias. Com seu jeito bondoso e paciente, o Dr. Nelson me corrigiu baixinho e disse que havia operado minha mãe 9 vezes. Isso aconteceu vários anos após a última operação. Mas tal era o dom de sua memória prodigiosa e de seu cuidado amoroso com seus pacientes que ele podia se lembrar desses detalhes. Posteriormente, pouco antes de o presidente Nelson doar seus documentos profissionais para a Universidade de Utah, ele localizou nesses registros as informações detalhadas sobre as cirurgias pelas quais minha mãe havia passado sob seus cuidados. Ele teve a gentileza de me deixar ver e ler aqueles relatórios médicos. O presidente Nelson tinha a capacidade e o desejo de andar a segunda milha para abençoar a vida de outras pessoas e de seus familiares. Servindo ao lado dele na primeira presidência, a partir de janeiro de 2018, tornei-me uma testemunha pessoal do fato de que o Senhor inspira seu profeta. Vi como o Espírito Santo abriu a mente e o coração do presidente Nelson para receber orientações importantes para a Igreja do Senhor aqui na Terra. Tenho sido testemunha ocular da capacidade do presidente Nelson de ajudar cada pessoa em uma reunião a sentir que sua opinião sobre um determinado assunto era importante para ele. O desejo do presidente Nelson de ouvir essas opiniões e esses pontos de vista era real. Ele queria sinceramente ouvir o que os outros estavam pensando. Às vezes, acredito que a decisão final do presidente Nelson sobre alguns assuntos específicos foi influenciada pelas informações fornecidas por outras pessoas. Ele sinceramente buscou e recebeu conselhos. Ele recebeu inspiração, revelação pela inspiração de outras pessoas.
Essas são apenas algumas das experiências espirituais que tive ao observar o presidente Nelson sendo guiado pelo Espírito. Irmãos e irmãs, sinto-me grato por ter conhecido o presidente Russell M. Nelson. Sou grato por tê-lo visto magnificar de maneira magnífica seu chamado como profeta do Senhor para a nossa época. Presto testemunho de que nosso Pai Celestial nos ama. Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor. Esta igreja é liderada por profetas, videntes e reveladores, por meio dos quais o Senhor fala. Essa era a responsabilidade e o papel de Russell Marion Nelson, os quais ele cumpriu de maneira magnífica. Presto testemunho disso, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Somos gratos pelos 5 oradores deste funeral terem nos lembrado do excelente serviço que Russell M. Nelson prestou ao público e à igreja. E como algumas das homenagens inspiradas, especialmente as de seu filho e de sua filha, compartilharam fatos pouco conhecidos sobre o grande papel de Russell M. Nelson como líder, professor e pai deles. Vou concluir descrevendo como foi me sentar ao lado dele nos mais altos conselhos da igreja e como ele se tornou o meu melhor amigo e o professor mais eficaz. Estive ao lado do Elder Russell M. Nelson por 34 anos no Quórum dos 12 Apóstolos. Nesse conselho, ele foi ponderado e sábio, mas nunca tão ativo nos debates quanto algumas outras pessoas, principalmente ex-advogados. Então, eu não estava preparado para o que aconteceu em janeiro de 2018, quando ele se tornou nosso presidente, com o manto do profeta sobre ele. De repente, vi Russell M. Nelson como uma pessoa que tomava decisões em relação à igreja de maneira decisiva. Imaginem como foi essa transição para os outros apóstolos. Alguns de nós, que eram ex-advogados, cujas tradições de trabalho profissional sempre permitiam buscar uma continuação ou defender a nomeação de um comitê a fim de estudar uma questão e fazer uma recomendação antes que uma decisão fosse tomada. Passei a entender que seu trabalho profissional como cirurgião presumia e exigia que uma decisão fosse tomada rapidamente, pois aqueles a quem serviam estavam às vezes imobilizados em uma maca, sem tempo de adiamento para que o cirurgião fizesse estudos mais aprofundados e não tinham a oportunidade de pedir uma continuação. Vi esse contraste na primeira reunião da nova primeira presidência. Foi-nos feita uma pergunta para decidirmos quem deveria escrever a página introdutória na edição mensal da revista Ensign. Os membros da primeira presidência tinham feito isso por muitos anos. Antes que o presidente Irwin e eu pudéssemos nos envolver em qualquer debate sobre qual de nós escreveria a introdução, o presidente Nelson disse: "Por que fazemos isso? Isso é mesmo necessário? Vamos parar de fazer isso." A decisão foi tomada rapidamente. Essa abordagem se repetiu várias vezes, conforme eu vi o presidente Nelson como uma pessoa que tomava decisões, em vez
do membro sábio e incentivador do Quórum dos 12, ao lado do qual estive por 34 anos. Falando figurativamente, apertei o cinto de segurança um pouco mais firme e disse a mim mesmo: vai ser divertido ser conselheiro nesta primeira presidência. My learning continued. Meu aprendizado continuou. No trabalho da primeira presidência, frequentemente nos reunimos com conselhos ou comitês da igreja. Às vezes, eles buscavam a aprovação de suas recomendações. Às vezes, buscavam conselhos. Outras vezes, davam relatórios da situação sobre seu trabalho em andamento. O presidente Nelson recebia todos esses líderes sabiamente. Não como um juiz que identificava pontos fracos nas apresentações, mas como um pai sábio, caloroso e amoroso, feliz por ver seu trabalho e sempre pronto para aprovar, aconselhar ou incentivar. Sempre vou me lembrar do carinho com o qual ele cumprimentava os outros líderes, chamando cada um deles pelo nome e os reconhecendo. Ele ficava genuinamente feliz ao encontrar cada um e saber de suas circunstâncias. Vi o efeito dessas qualidades calorosas e acolhedoras nos muitos visitantes ou grupos muito importantes cujos pedidos para se reunir com a primeira presidência foram atendidos. Eles incluíam nações e crenças religiosas, com algumas das quais nossa igreja tinha tido pouco contato ou experiência anteriormente. Em cumprimento ao plano do Pai Celestial de reunir todos os seus filhos, e devido à nossa responsabilidade nessa coligação, nos 7 anos e meio de serviço do presidente Russell M. Nelson como nosso profeta e líder, nós tivemos o privilégio de nos reunir com muitos líderes nacionais e religiosos, inclusive muitos que servem atualmente como embaixadores. Em todas as visitas desses grupos, o presidente Irwin e eu nos maravilhávamos com a influência que o presidente Nelson tinha sobre esses líderes. Eles vinham para encontrá-lo. O sorriso dele, o carinho em sua voz e o poder de sua presença derretiam corações. Ele perguntava sobre a família e o país deles. Muitas vezes essas interações iam além de meras formalidades e se tornavam uma amizade genuína e interesses comuns. O grande amor que o presidente Nelson tinha por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias era evidente para cada um desses visitantes. Ele pegava um exemplar do Livro de Mórmon, segurava-o bem perto e explicava que aquele era o presente mais precioso que poderia dar, um livro importante, um livro sagrado, um livro que mudava vidas. Ele abria o Livro de Mórmon em 3º Nef, capítulo 11, em que Jesus Cristo visitou as Américas. Ele lia vários versículos em voz alta. Seus olhos brilhavam, cheios de lágrimas. Ele sabia que o livro era verdadeiro, que o Salvador vive e que ele visitou e ensinou neste continente americano. Todas as pessoas presentes podiam reconhecer a convicção e o amor que ele sentia. Ele sempre terminava cada visita com um testemunho sincero e ardente. Em tudo isso, reconheci que estava vendo e ouvindo em ação um dos missionários mais poderosos de Israel. E agora nos aproximamos do término deste reconfortante funeral, de gratidão pelos ensinamentos, pela liderança e pelo exemplo do pai, médico, presidente, profeta e amigo, Russell M. Nelson. Mas seus escritos, sua influência e seu exemplo continuarão vivos, e também nossa tristeza pelo seu falecimento. Algumas outras coisas continuarão a existir em seu círculo familiar fiel e em cada um de nós. Isto é, nossa profunda gratidão à sua esposa, Wendy Watson Nelson,
que foi tão comprometido em cuidar do presidente Nelson durante seus anos de casamento, e a Denzel White Nelson e seus 10 filhos, por sua fidelidade em apoiar a família e seu exemplo em praticar o que ele pregava e vivia. Que não nos esqueçamos dessas grandes contribuições de sua vida e influência, e nem falhemos em expressar nossa gratidão por elas. Após as muitas homenagens que foram feitas neste período de pesar, concluo com esta, especialmente significativa porque vem de um sábio e fervoroso membro de outra denominação. Ele disse: o ministério do presidente Nelson foi marcado por reformas ousadas, incluindo uma ênfase renovada no nome da igreja, uma reestruturação das práticas de adoração e o anúncio de centenas de novos templos. Seus ensinamentos, suas viagens e seu serviço incansável tocaram milhões de pessoas em todos os continentes e culturas. Ele será lembrado não apenas como um profeta, mas como alguém que construía pontes, curava, e um homem cuja vida deu testemunho do poder da fé em ação. E eu acrescento o seguinte: a vida dele também prestou testemunho de seu testemunho dedicado como profeta e servo do Senhor Jesus Cristo. Uno meu testemunho ao dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. We thank all who have participated. Somos gratos a todos os que participaram, bem como aqueles que prepararam o edifício e cuidaram dos inumeráveis detalhes relacionados ao funeral. Também expressamos nossa gratidão ao coro do tabernáculo da Praça do Templo e a seus regentes e organistas pela bela música que ofereceram. E agradecemos a cada um de vocês por terem vindo e por terem assistido por meio da internet, a fim de se lembrarem e honrarem a vida desse homem extraordinário. O coro encerrará esta reunião cantando Minha Alma Tem Paz. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Gloria Ann Arion, uma de suas filhas. Após a oração de encerramento, permaneçam em seus lugares até que a família saia e até que vocês sejam liberados para saírem. O sepultamento será realizado no cemitério de Salt Lake City, no qual o genro do presidente Nelson, Elder Michael T. Ringwood, dedicará a sepultura. Whatever
Our dear, kind Father in heaven, Nosso querido e bondoso Pai Celestial, abaixamos nossa cabeça ao final desse serviço com gratidão e alegria em nosso coração pelo privilégio de honrarmos e homenagearmos a vida extraordinária de nosso pai, avô, médico, amigo e profeta, o presidente Russell Marion Nelson. Somos tão gratos pelo exemplo dele de amor, integridade, fé, diligência e compaixão. Somos gratos por todas as pessoas que oraram por ele e o apoiaram e o ajudaram a cumprir o seu chamado até o final de sua vida. Especialmente sua querida esposa Wendy. Oramos para que possamos honrá-lo agora, à medida que seguimos seu conselho e aceitamos os seus convites. Somos gratos pelo teu plano de benevolência que nos permite viver com nosso Pai querido e nossa família novamente, por causa do sacrifício expiatório de teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Que possamos viver de tal maneira que estejamos qualificados para essa grande bênção. Oramos por isso, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Everyone, please rise. The honor guard, please take your places. We ask the congregation to remain in place.
invite the remaining Nelson family members to exit to your left, please, as directed by the ushers.